Eu sou Renata Ferreira, tenho 47 anos, sou moradora de Volta Redonda e a minha trajetória profissional começa muito cedo, quando eu começo a me envolver com cultura. Tentei fazer outras coisas, mas não deu certo, porque a cultura sempre foi muito forte na minha família. Eu sou bisneta de uma mulher que foi escravizada e a gente teve muito acesso a ela. Então, falar de cultura negra ficou muito que uma obrigação para mim, assim. Me sinto obrigada a falar por tudo que eu já passei, e também em memória à minha bisavó, a minha bisavó Benedita, que foi essa mulher preta assim, muito forte para todos nós da família. E eu começo a lidar com cultura quando, há uns 30 anos atrás, eu conheço a dona Bernadette, que é mãe de uma grande amiga, Ana Dias, maquiadora, e a dona Bernadette funda aqui em Volta Redonda a Casa de Cultura Afro-Brasileira. Nessa casa a gente conversava muito sobre as nossas questões, nós éramos muito jovens e conversávamos sobre as nossas questões negras, e a dona Bernadette me convida a dar um curso de modelo e manequim, porque eu já trabalhava como modelo aqui em Volta Redonda. Eu acho que eu fui uma das primeiras mulheres negras a trabalhar como modelo. Aceito o convite da dona Bernadette. Vamos para o centro da cidade com um curso todos os sábados para jovens e crianças negras, para a gente também falar sobre as nossas questões e empoderar. Há 30 anos atrás, a gente já, ao invés de falar sobre empoderamento, a gente praticava o empoderamento desses jovens da cidade. Aqui dentro do Memorial Zumbi, o meu primeiro trabalho, na verdade, eu participei de um projeto do pessoal do Memorial, onde eu fui escolhida a mais bela negra de Volta Redonda. Isso tem muito tempo. E a partir daí, né, eu já fazia esse trabalho de modelo. E sempre que existia alguma atividade, eu estava envolvida com o pessoal do Memorial Zumbi. E depois de um tempo, nesses 25 anos, eu me descubro paciente de câncer de mama e, através desse problema, eu também resgato um pouco da cultura negra, porque eu começo a falar sobre turbantes. E aí eu volto para o Memorial Zumbi e volto com uma feira de moda afro. 2020 a gente completa 5 anos com a feira. Nós somos vencedoras já de 2 editais, um do Favela Criativa, que é da Secretaria de Estado de Cultura, e mais recentemente somos vencedoras do Elas na Moda, que é do Fundo Elas, Elas na Moda Sem Violência. E a gente tem feito um trabalho de empoderamento de mulheres negras da periferia de Volta Redonda, mulheres de terreiro, de Barra Mansa, e mulheres quilombolas do Quilombo de Santana de Patis. Trabalho há 25 anos em escola pública, com cultura. Então, antes mesmo da Lei 10.639, eu já estava com os meus alunos falando sobre cultura negra. Então, eu tenho uma equipe pedagógica onde eu trabalho e, para minha sorte, a minha equipe pedagógica é negra, né? Então, assim, foi uma conquista devagar, muito papo, muita reunião, até todo mundo da equipe escolar conseguir entender que a gente está dentro de uma comunidade periférica, porque eu sou de Santo Agostinho, a gente está dentro de uma comunidade periférica e a maioria dos nossos jovens que estavam saindo daquela unidade escolar estavam morrendo, estavam se envolvendo com droga, com crime, com várias coisas que não são legais para ele. E que no fundo a gente queria que esse menino saísse, mas que ele desse uma continuidade. Então, assim, normalmente
a gente conta também com uma sala de leitura. Então, a pessoa da sala de leitura, a professora Bernadette, é uma pessoa muito aberta. Então, a gente consegue entrar em sala de aula com alguns temas já pré-estabelecidos, que vêm da Secretaria de Estado de Educação, e a gente consegue linkar, fazer um link com a questão do povo negro. Essa semana, por exemplo, a gente falou sobre a questão da saúde mental do povo negro. A gente falou sobre a questão da violência contra a mulher negra. Mas esse é um assunto que ele passa no ambiente escolar da onde eu trabalho durante o ano todo. Eu me descobri muito cedo, principalmente por ser bisneta de uma mulher escravizada e por ter tido acesso a essa mulher. Era uma obrigação, assim, nós daqui de Volta Redonda, da família, que estamos em Volta Redonda, era uma obrigação imposta pelo meu pai, que pelo menos 2, 3 vezes no ano nós fôssemos a Minas, a Além Paraíba, para poder bater um papo com essa minha bisavó. Então, assim, eu me descobri negra muito cedo. Eu acho que aos meus 16 para 17 anos foi quando bateu que eu realmente precisava fazer alguma coisa, né? E dentro do que eu sei fazer, que é trabalhar com cultura. Eu percebo que hoje a gente já tem algumas crianças que a gente já consegue enxergar que algumas crianças já estão nascendo negras, já estão se percebendo pretas, já estão conseguindo dar uma resposta. Mas a gente sabe que isso é muito cruel para uma criança, esse racismo é muito cruel para uma criança. Então, assim, cabe muito a nós, né, pais, mães, avós de crianças negras, estar fazendo esse movimento de estar mostrando para essa criança que é feio, é cruel, mas que ela precisa se posicionar. Então, assim, hoje a gente vê muitas crianças que já se posicionam, mas a gente sabe o quanto é cruel, né? E a gente sabe que a criança não aprende a ser racista sozinha. E é uma coisa que ela está vivenciando em casa. Então, assim, nós, pais e os pais não negros, precisam mostrar isso para os seus filhos. É muito preocupante, porque é uma piada, é um chamar, por exemplo, principalmente nós, mulheres negras, né, que a gente está chegando mesmo para poder mostrar o nosso potencial. A gente é o tempo inteiro chamada de exótica, querem que a gente siga um padrão pré-estabelecido. Então, assim, é muito preocupante e a gente tem que estar atento praticamente, infelizmente, 24 horas do dia. Eu sempre me impus. Eu acho que, de repente, o meu tamanho, o meu tom de voz, eu sempre me impus muito. Então, assim, sempre tem, né? Sempre tem aquela coisa ou outra. Há pouco tempo atrás, eu fui meio que... Deixaram no ar que eu estava roubando uma toalha. Deixaram isso meio no ar, no meu local de trabalho, que eu estava roubando uma toalha, e recebi alguns telefonemas e deixei claro que eu sou uma mulher, que eu trabalho muito para ter que roubar uma toalha de mesa. E não deixei para lá, cheguei realmente na pessoa, deixei claro para a pessoa que, se fosse necessário, eu iria denunciá-la por racismo. E tenho pessoas hoje também que me defendem. Eu acho que o fato de eu já chegar e marcando o meu posicionamento e o meu território, isso de uma certa forma me ajuda. Mas não deixo para lá, falo mesmo, não me escondo desse problema, não, entendeu? Então, assim, um dos últimos casos sofridos foi essa questão de uma acusaçãozinha do roubo de uma toalha. No meu tempo, eu tenho, como eu falei, eu tenho 47 anos, nós tínhamos poucas, mas firmes.
como o Zezé Mota, como Dona Ruth de Souza, como Leci Brandão, mas hoje, principalmente aqui para a região, nós termos homens e mulheres que estão perto, né? Porque no meu tempo a galera estava longe. Então, assim, a gente precisa ter mais. Precisamos de mais representatividade. Mas eu percebo que hoje é um pouquinho mais fácil, porque essas pessoas se empoderaram, beberam nessa água da educação, da cultura, e então, assim, chegaram metendo o pé na porta mesmo. Então, é muito importante. Então, acho que vai piorar. Infelizmente, eu tenho essa sensação de piora, mas também tenho a esperança de que a gente não vai deixar. Na verdade, vai dar uma parada para pegar impulso, para se jogar mais para frente. Eu tenho essa esperança, que a gente não pode parar. A gente não pode parar, a gente não pode desistir, a gente não pode regredir. Vai piorar? Infelizmente sim. Infelizmente sim, porque hoje a gente está... os racistas hoje têm o respaldo de um governo. Então, assim, eles estão saindo do armário com força, com pressão. Mas a gente tem que entender que a gente precisa se fortalecer agora, porque a luta vai ser bem pior e a gente precisa estar forte e unido, principalmente unido, para poder lutar e vencer tudo de ruim que ainda deve vir pela frente aí. Então, jovem, o quanto você puder estudar, o quanto você puder estar numa sala de aula, esteja, porque aquele lugar é nosso, de direito, conquistado, né? Então, só, assim, pelo menos puxando sardinha para minha área, eu vejo que é a partir da cultura e da educação mesmo.